A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Olá, seja bem-vindo ao SMV Brasil. Meu nome é Arthur Bragnoli e eu estou aqui para conversar hoje com Pedro Henrique, que é CEO da Ansoft, uma plataforma completa para imobiliárias. O nosso papo hoje vai ser sobre inovação e tecnologia no mercado imobiliário e eu queria chamar, e já cumprimentar o Pedro agora e pedir para que ele se apresentasse rapidinho para a gente. Conta um pouquinho da tua história para a gente se situar aqui e iniciar a nossa conversa. Legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite, Arthur. Prazer imenso estar aí com vocês aí em mais essa edição aí do SMV. E estamos muito contentes aí de participar desse evento novamente. Bom, eu acho que você já falou um pouco aí, então meu nome é Pedro Henrique, eu sou diretor de operações aqui da Universal Software, nós somos uma plataforma completa aí para imobiliárias, então a gente atua em todo o processo aí que uma imobiliária precisa de estar, né? Desde a atração ali com o teu site, a parte de CRM, pré-vendas de conversão, e um ERP na parte de gestão. Então, a gente tem ajudado aí diversas imobiliárias no Brasil inteiro a digitalizarem seus processos e se tornarem mais eficientes, mais lucrativas e fazerem mais negócios. Cara, já tem 5 anos que eu estou na Universal Software como diretor de operações. Antes disso, eu vim do mercado imobiliário, né? Trabalhei na imobiliária do meu pai durante quase 14, 15 anos, né? Então, desde os meus 14, 15 anos ali que eu trabalho, respiro o mercado imobiliário. Então, um mercado que eu gosto muito, tem cheio de problemas, ao mesmo tempo a gente tem muitas oportunidades por conta desses problemas. Então, daí surgiu a motivação de ir para a Universal Software, né? Uma empresa de tecnologia, para trazer algumas novidades, algumas soluções, inovações para o mercado imobiliário que tanto precisa de melhorar, de inovar e de ser cada vez mais transparente. Sim. Cara, muito legal. É bem interessante ver, assim, a trajetória muitas vezes dos profissionais, né, que, ficam muitos anos dentro do setor especificamente e acabam saindo, né, pivotando a sua carreira para trazer inovação para esses mercados. Eu acho que esses são os exemplos mais legais, assim, porque, você respirou e vivenciou durante tanto tempo, 14 anos, né? Isso faz muita diferença na hora de começar a buscar essas soluções, né, como você bem falou ali, onde tem pequenas oportunidades, né, dos problemas que vão aparecendo. Mas para iniciar a nossa conversa aqui, eu tenho um primeiro questionamento. Bom, ano passado, né, 2019, a gente vinha com um aquecimento bom em vendas, né, no setor imobiliário. 2020 a previsão era mais ou menos essa, né, mas aí a gente teve essa crise que acabou acontecendo. E, cara, tu pode contextualizar um pouquinho para a gente como que ficou o setor nesse momento, como é que ele veio se encaminhando aí desde março até agora? Legal. De fato, o mercado imobiliário estava nessa dificuldade aí nos últimos anos, né? Mas, cara, se um mercado que não pode reclamar durante essa crise do Covid é o mercado imobiliário, né? É um mercado que se mostrou bem resiliente, pelo contrário, não só resiliente, mas principalmente quem trabalha com vendas, teve uma ascensão muito grande. Cara, não só nossos clientes, mas amigos do mercado imobiliário, e a gente conversando aí com outros empresários também do setor, batendo recordes de venda aí durante esse ano aí mesmo de pandemia. Então, eu acredito assim, né, que não é só uma questão ali de demanda de mercado, mas esses movimentos aí de taxa de juros, financiamento imobiliário, né, Selic que baixou bastante, sem sombra de dúvida, esses movimentos somados fizeram aí o investidor, todo mundo está olhando para o mercado imobiliário de uma só vez. E, como eu disse, assim, comparado com outros setores, eu acho que é até um pecado a pessoa do real estate estar reclamando desse ano de 2020. Pois é engraçado a gente olhar por essa ótica, né? Acho que talvez
quem não está muito acostumado, não entende muito de mercados específicos, acha que está todo mundo, de certa forma, indo mal, mas é uma fala muito antiga que, sei lá, eu já escuto há muitos anos, que é justamente na crise que acabam acontecendo muitas oportunidades aí, né? E com certeza um dos casos foi o setor imobiliário que acabou se dando bem até por essas questões que foram alterações que o governo fez para conseguir melhorar a situação em relação à pandemia, só que isso facilitou, né, o investimento ou até, né, pegar empréstimos, os juros estarem muito reduzidos e isso acaba mantendo o mercado aquecido, né, ou acaba até aquecendo mais, porque as pessoas, talvez alguns que não estavam tão encorajados de investir, olhando esse cenário, acabam, né, percebendo que há uma vantagem ali em talvez investir nesse momento. Bom, seguindo outro questionamento aqui, cara, entrando um pouco mais agora, talvez na tua área de conhecimento, para ti, qual que é o grande desafio, ou se tu ainda considera que é um desafio aplicar a tecnologia no mercado imobiliário hoje, né, no ano que a gente está? Cara, é um desafio e um grande desafio, porque se você for olhar, existem ainda cerca de 46 mil imobiliários no Brasil, e todas elas com desafios muito semelhantes, né? De digitalizar seus processos. Então, cada uma com uma característica ali diferente, né? Com suas particularidades locais, mas se você pegar o processo imobiliário ali, a jornada do cliente como um todo, ainda tem muita fricção, tem muito atrito, uso de pouca tecnologia. Então, ao mesmo tempo que tem um desafio grande, a gente enxerga isso como uma oportunidade, né? Então, as imobiliárias estão olhando isso de uma outra forma. Eu acredito que essa crise do Covid ela veio para acelerar isso. Então, talvez algo que poderia demorar 2 anos, a gente conseguiu gerar urgência e educação para o mercado imobiliário aí para 4, 6 meses. Então, assim, desde a parte de atração, conversão e gestão, né? Então, ilustrando isso de forma bem prática para a nossa audiência que está ouvindo isso, as imobiliárias ainda precisam dominar bastante a parte de atração. O que é isso? Né? Como que eu posso entregar uma experiência mais digital para o meu cliente online? Né? Seja ele o proprietário do imóvel, ou o inquilino, ou o comprador. Então, aqui a gente está falando muito de canais de aquisição, né, digitais, sejam portais de anúncio, o próprio site da imobiliária e também redes sociais, né, Google AdWords, por aí vai. As imobiliárias precisam dominar mais esses canais, sabe, os números que fazem sentido, o que fecha a conta para elas. Então, é muito ali no piloto automático. Eu acredito que isso está tendo um amadurecimento muito grande. Outro ponto importante, se tratando ali de site, o site já não pode ser mais um site bonitinho, né? Aquele site ali, modelo, que a pessoa vai ver ali, a prateleira dos estoques. Cara, o seu site ele tem que entregar cada vez mais serviço digital para o cliente, né? Para que ele faça buscas, aprovações de crédito, consulte serviços, né? Segunda via de boleto, assinatura de contrato, por aí vai. Então, eu acho que as imobiliárias estão priorizando isso e investindo mais, por exemplo, no seu próprio site. Tá? Já do lado de conversão, a gente viu um gargalo muito grande das imobiliárias de... Cara, eu gero muito lead, principalmente as imobiliárias mais consolidadas, mas a taxa de conversão é muito pequena. A qualificação desse lead ela não era adequada, né? E aí a gente vê cada vez mais as imobiliárias dominando mais seus processos comerciais, né? Estruturando o seu funil de vendas, entendendo mais os números etapa por etapa, né? Algumas, inclusive, né, implantando um setor de pré-vendas para aumentar a sua conversão e deixar o corretor só por conta de visita e venda, né? Que seria o ideal, o mais recomendado aí no caso. E na parte de gestão, né? Cara, automatizar o máximo possível, imputar tecnologia em todos os processos, né? Então, ainda assim, existem muitas imobiliárias, eu não digo assim, trabalhando ali manualmente, né? Acho que já passamos por essa fase, mas eu vejo muitas imobiliárias ainda trabalhando com sistemas legados,
extremamente ineficientes, arcaicos, né, locais, inclusive, nem são em nuvem, e isso trava muito a imobiliária, deixa ela muito pesada, precisa de muita mão de obra para fazer o negócio funcionar ali no back-office. Então, essa parte de gestão, se você consegue gerar automações, mais serviços, né, como eu disse, no próprio site, numa área do cliente ali da imobiliária, cobranças automáticas, enfim, tem uma série de processos que as imobiliárias conseguem trazer mais eficiência. Eu acho que o principal é trazer mais transparência para a operação. Então, mas esse caminho está lento, está acontecendo de forma lenta, mas está acontecendo e eu fico muito feliz com isso. Fiquei curioso com uma coisa, quando tu fala, principalmente, né, de que ainda é uma adaptação lenta, né, provavelmente existem ali algumas principais barreiras de entrada, né, talvez das imobiliárias de se adaptar, de entrar nesse modelo mais digital, né, cara? Tu consegue citar pra gente, assim, quais são as principais, pelo menos, que tu enxerga, né, dessas barreiras de entrada? Cara, eu acho que a principal é cultural. Quando a gente fala, né, de transformação digital, costumo falar que o empreendedor ele tem que entender que a empresa dele, a imobiliária no caso, ela não é uma startup, ela não é uma empresa nativa digital. Ela é uma empresa tradicional que está em processo de transformação, né? Então, o primeiro passo nesse caso aí, ele já deu, que é entender que precisa mudar e está buscando como, né? Ele não está negando mais essa transformação. E por que eu falo que é cultural, cara? A empresa é formada por pessoas que estão acostumadas a trabalhar de um modelo totalmente defasado, né? Que era da década passada. E de lá para cá surgiram várias tecnologias que vão ajudar a imobiliária, mas muitas vezes elas desconhecem. Então, assim, tem aquele paradigma principalmente do dono, né, do diretor da imobiliária. Cara, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não sei como, né? E ali falta muita confiança, né? Não sabe o que tem que fazer. Então, às vezes, acaba protelando e com muito medo de mudar. Tem aquele joguinho de torre, né? Aquelas pecinhas que você vai mexendo e quem tirar por último ali e cair a torre perde. Eu costumo ilustrar isso para uma imobiliária que está em transformação digital, né? A gente tem que ir movendo essas pecinhas com calma ali, com cautela, mas tem que saber o que vai mexer para o negócio não pifar. Então, é super interessante. Eu acho que algumas imobiliárias, sim, vão conseguir se adaptar, acho que não todas, mas muito mais pela essa parte cultural e de conhecimento mesmo do que tecnologia só propriamente dita, tá? Cara, agora que fiquei curioso, queria te fazer um questionamento. Quais que são as barreiras de entrada que tu ainda enxerga hoje, principalmente para essas empresas, nessas imobiliárias que talvez tenham essa evolução mais lenta, né? Elas tendem a ter algum tipo de dificuldade na hora de se aproximar das novas tecnologias, né? Eu queria saber assim, quais que são as principais que tu enxerga dessas barreiras de entrada. Tá. Mas me tira uma dúvida aqui. Você quer saber a barreira de entrada por parte dos novos entrantes no mercado imobiliário ou, tipo, barreira de entrada das novas tecnologias no mercado imobiliário? Exatamente. Na verdade, até assim, a resposta que tu deu anteriormente estava bem dentro da linha que eu queria saber, porque a percepção que eu fico muito é que a gente tem um mercado super antigo, né? E naturalmente, cara, quando a gente começa a trazer muita coisa nova e ultimamente, nos últimos anos, teve uma enxurrada de oportunidades na questão de tecnologia, principalmente aqui no Brasil, e eu imagino que para eles deve ser muito overwhelming, assim, né? Tanta coisa que chega e aí a minha questão, a dúvida que eu fico a gente tem uma grande dificuldade, muitas vezes, pela parte deles de identificar, cara, qual que é a melhor tecnologia para o cara, né, pro cara contratar, talvez qual que é o melhor sistema, o que vale mais a pena investir. Tem tantas opções de investimento hoje para fazer, às vezes, em tecnologia, em diversos setores, né? O imobiliário não é diferente, que eu imagino, assim, que
em um determinado momento, talvez as imobiliárias mais tradicionais devem passar por uma certa angústia na hora de, cara, tá, peraí, eu preciso de contratar tecnologia, eu preciso entrar, né, preciso me digitalizar, mas eu não sei muitas vezes nem como começar e também tenho alguns receios, né? E aí essas barreiras de entrada, quando eu menciono, elas estão muito conectadas com talvez esse medo, né, que fica pela parte do proprietário da imobiliária de, cara, como é que eu me adapto e como é que eu entro nesse universo digital sem dar muito passo errado, né? E até olhando agora, né, nessa aceleração que houve no ano de 2020, eu imagino que, beleza, as barreiras devem ter diminuído um pouco, mas ao mesmo tempo, eu fico com muito medo de, cara, não posso dar um passo errado porque eu preciso fazer a coisa acontecer rápido, né? Não tenho mais o meu cliente aqui entrando pela minha porta porque ele está preso em casa, mas não quer dizer que por conta disso ele está deixando de comprar, de investir ou até de alugar um imóvel. Não, ótima pergunta. Cara, eu acho que isso não é uma característica somente do mercado imobiliário, eu acho que outros mercados de serviços isso acaba acontecendo também. E essa promessa, né, a gente vê muita oferta, muita tecnologia, a gente tem esse medo de ficar para trás e a gente não dá conta de acompanhar tanta coisa, né, cara? Então, de fato, tem esse medo, esse receio aí de, cara, e aí, o que eu faço? Aí a pessoa fica tirando para tudo quanto é lado, né? Então, esse é um perigo. Então, esse é exatamente o perfil da maioria dos empreendedores no mercado imobiliário atualmente, sabe? Então, cara, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não sei por onde começar. Então, assim, e muitas das vezes elas começam priorizando o que não deveria ser priorizado. Que é, beleza, e aí qual ferramenta que eu vou contratar, qual tecnologia que eu vou contratar? Porque começa errado, né? Então, cara, existe um framework a ser seguido para te ajudar a tomar melhores decisões, né? E qual que é esse framework? Cara, o primeiro passo que você deveria responder, a primeira pergunta, né, seria assim, por quê? Por que que eu devo mudar? Por que que eu devo adaptar meu negócio digitalmente? E para responder esse porquê, você precisa fazer alguns exercícios, né? Você precisa entender quais são as suas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. É fazer ali uma matriz SWOT mesmo do seu negócio, né? E também é super importante você entender o grau de maturidade digital do seu negócio para você entender o quanto que a liderança está engajada. Por que que esse último ponto da liderança engajada é importante, cara? Porque não adianta isso partir ali de um departamento de marketing, de TI, de inovação, se quem tem a caneta mesmo não está engajado. Porque é um processo difícil, de longo prazo, e que vai te fazer tomar decisões difíceis, né? Às vezes você fazia de um jeito que dava certo, mas no curto prazo vai sacrificar algum resultado, né? Então, por isso que esse primeiro ponto ele é fundamental. Você respondeu o porquê que você deve aí se transformar digitalmente. E aí sim, se sua resposta for positiva, né, cara, não, eu devo, a liderança está consciente, está engajada, eu entendo quais são as minhas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, aí a gente entra para o segundo passo, que é o quê? O que que eu vou fazer? O que que eu devo fazer para me transformar digitalmente, né? E, cara, existem camadas, né? Não adianta a gente querer começar lá no último degrau, né? Lembrando que a gente está em transformação, não é uma empresa nativa digital, né? Então, a primeira camada, né, a primeira forma é da excelência operacional, que é o que é? Cara, você vai pegar o seu processo, você vai entender ali um monte de gap, um monte de ineficiência que tem, e você vai procurar corrigir isso, né? Você vai melhorar a eficiência operacional do seu negócio, melhorar a eficiência, ser mais rápido, enfim, com tecnologia. Aí, fazendo um parêntese aqui, tá? Eu acredito que a grande massa do mercado imobiliário ainda precisa priorizar essa primeira camada, tá? Depois que, cara, você enxergou isso, né? Esses gaps, você acabou corrigindo, você vai entrar no caso de digitalização de produtos e serviços. E aí, assim, existem vários, né? Então, o mais comum que todo mundo viu aí agora durante a pandemia foi a adoção
de assinatura digital para os contratos, né? Então, antigamente, até os caras que mais duvidavam, desacreditavam dessa tecnologia foram obrigados, foram forçados a trabalhar com assinatura digital. Então, a gente está falando de digitalização de contratos, né? E, cara, a gente poderia falar aqui digitalização de uma avaliação de imóveis, né? Através de algoritmos e calculadoras de avaliação, que do jeito tradicional, o corretor pega o carro, vai lá, avalia o imóvel, né? No feeling dele, conversa com os corretores e dá uma avaliação. Sendo que com uma calculadora você tem toda uma AVM ali trabalhando por trás, uma inteligência artificial, onde ela vai conseguir apontar com muito mais propriedade e fundamento o valor daquele imóvel ali, considerando os atributos dele, né? E aí a terceira camada, né? E aí assim o último nível mesmo. Você fazendo isso naturalmente, você vai acabar encontrando novos modelos de negócio, né? Novos produtos, novos serviços. E a gente não falta exemplos, né, no mercado imobiliário sobre isso. Então, a gente vê, vou dar alguns exemplos práticos. A Casa Mineira, uma imobiliária de Belo Horizonte, imobiliária tradicional, foi fazendo, investindo pesado ali no teu site e pegou ali, cara, a senha, né, o fio da meada, e acabou se transformando também em um portal de anúncios. Então começou a monetizar isso também e criou um business B2B, né? A gente vê também, tipo, uma spin-off da Beira-Mar Imóveis de Brasília, que é a Rua 2, criou um negócio para solução própria, para digitalizar a jornada de aprovação de crédito, e acabou entendendo que tinha um mercado aí para outras imobiliárias. Fez isso também, né? A House da Vitacom, né? Aí falando já lá para o lado da construção civil, começou a fazer a parte de serviços, né? A moradia por assinatura. Então, criou-se uma empresa totalmente apartada ali da Vitacom, e agora os caras estão vendendo serviços para outras incorporadoras e construtoras, eles vendem a bandeira da House, né? Então, assim, cara, outras oportunidades vão surgir ali na frente. E aí, assim, depois que você terminou esse para casa, aí sim você tem clareza, consciência do que você precisa, né? Aí sim você vai conseguir endereçar a melhor tecnologia. Eu preciso de um CRM, eu preciso de um RP, eu preciso investir mais no meu site, eu preciso de uma assinatura digital, eu preciso de terceirizar o cadastro na minha imobiliária. Ou então e aí você vai colocar, eu tenho essas opções no mercado, elas me atendem, está num custo-benefício legal. Mas tem um nível de customização, não tem. Então, cara, isso não me atende. Eu acho que eu deveria partir para desenvolvimento próprio. Beleza, nada de errado em relação a isso. Mas você tem que ter know-how e saber o tamanho do passo que você vai dar. Então, eu acho que esse é o grande desafio para a digitalização, tá, Arthur? É ter essa consciência, maturidade e clareza do que fazer, tá? Do que propriamente dito tecnologia. Eu sou cético a isso, acredito, entusiasta de tecnologia, mas a tecnologia por si só não vai transformar o seu negócio digitalmente. É preciso que as pessoas estejam extremamente alinhadas com essa mudança para a transformação ela de fato acontecer. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Eu acho que inevitavelmente ali para a gente ter de fato um impacto, né, a tecnologia gerar um impacto, acho que o primeiro impacto tem que ser uma mudança de pensamento, de mindset ali da pessoa que está à frente do mercado para começar a mudar a sua própria realidade e aí sim
e encaixando a tecnologia dentro das oportunidades que vão aparecendo, né? Se simplesmente abrir as portas para o que vier, não só é difícil de estruturar tudo isso, porque vai dar um trabalho desgraçado, que nem você falou ali, né? Eu vou estar fazendo um passo lá na frente, quando na verdade deveria estar fazendo uma coisa muito mais inicial aqui, né? E talvez muito mais aprender com o processo de melhoria, né? Eu acho que, a gente fala desde, sabe sei lá quantos anos de ciclo PDCA, da gente entender onde é que a gente está errando, como que a gente pode melhorar. A tecnologia, ela vem para ser uma peça nessa melhoria, né? E aí, talvez, a gente olhando a empresa dessa forma, fica muito mais fácil de a gente saber qual é a tecnologia que vai suprir melhor aquela demanda ali, até porque uma mulher é diferente da outra, então a minha dor talvez não seja a dor do cara que está ali na outra esquina, né? Então tem acho que essas nuances são bem sensíveis aí. Eu acho que se aplica a todos os mercados, mas a gente vê que no mercado imobiliário tem muito a ver. Agora eu queria descer um pouco mais o degrau em relação aos questionamentos aqui, e talvez aí uma das inovações que mais prometem mudança, ou pelo menos uma grande diferença de como que o mercado vai se comportar no futuro, né, é a blockchain. Né? Tu saberia como, né, mostrar para a gente assim, como que vai funcionar, talvez o impacto que isso vai gerar no mercado aí nos próximos anos, quais são as mudanças na questão de tecnologia que isso vai trazer para o mercado? Cara, no longuíssimo prazo, eu acredito que vão trazer benefícios interessantes sim para o mercado, mas, sendo bem sincero, eu acredito que isso está muito longe, aí é uma opinião minha, tá? Os entusiastas do blockchain aí, por favor, me desculpem, nada contra a tecnologia, mas aquilo que eu estou dizendo, o mercado imobiliário ainda é muito analógico, tem muita coisa, o feijão com arroz, o básico para digitalizar, os processos não são feitos, então eu acho que o mato está muito alto aqui ainda, sabe, Arthur? Então, eu vejo o blockchain como algo distante, né? Então, assim, não só o mercado imobiliário, mas a gente vê ainda os órgãos que são participantes aí do mercado imobiliário, que são importantes, como uma prefeitura, um cartório, o próprio Poder Judiciário, enfim, que fazem parte do ecossistema do mercado imobiliário, que, cara, se o mercado imobiliário, que é uma iniciativa privada, ainda está patinando nisso, quem dirá esses órgãos públicos? Então, assim, eu sou um pouco... Eu desacredito um pouco nisso só por conta desse detalhe, sabe? Que eu acho que é importante aí. Então, é o que eu falo, cara. De todas essas inovações, eu deixaria o blockchain ali, cara, lá no final, escondido ali na gaveta, para quando for o melhor momento, priorizar isso, sabe? Eu acho que a imobiliária tem que focar no feijão com arroz, muito bem feito, e primeiro assim, cara, pensando sempre, como é que eu consigo melhorar a experiência do meu cliente? Pensar na jornada do cliente como um todo e digitalizar ela, para o cara não precisar de ir na imobiliária, fazer isso rápido, de forma automática, transparente. Eu acho que todos os envolvidos aí têm a ganhar, né? Então, assim, mas para não deixar de responder a sua pergunta, como que você imagina? Cara, o mundo ideal, né, onde todas essas regras estivessem conectadas, estabelecidas, né, e funcionando, por isso eu falei o ordenamento jurídico também, cara, seria muito legal um contrato de locação com a lei do inquilinato, né, onde consta obrigações, e aí a tecnologia ali, o ERP desse cara, tudo integrado, funcionando, onde ele tivesse ali uma fechadura ali do imóvel digital, né, e falasse, cara, ó, a partir de 30 dias, se tiver atraso, inadimplência, você vai ser despejado, né? E a gente sabe que o judiciário ele não aguenta acompanhar isso. Mas imagina só isso acontecendo via blockchain, onde você consegue colocar as regrinhas lá bem estabelecidas, e esse cara não conseguisse entrar no imóvel só mediante pagamento do aluguel, meio que o hotel faz. Então, assim, será que a gente estaria preparado? E como que seria a legalidade disso? Então, assim, isso sem sombra de dúvida desburocratizaria assim, imensamente o mercado de locação,
né? Desafogaria ali processos de despejo, né, por falta de pagamento, mas aí entra outra seara, né, da aplicabilidade, da legalidade, como que seria isso. Mas é só um mero exemplo de o quanto que essa tecnologia teria como somar e o que contribuir para o nosso mercado imobiliário, sim. Uhum. Com certeza. A gente sempre olha com uma questão de, né, o quanto mais desburocratizado for o modelo, mais fácil fica, né? Muitas vezes até a tecnologia entra para ser um intermediário de desburocratização, mesmo não sendo, né, uma tecnologia tão avançada assim, né? Mas pelo menos para que ela consiga matematicamente resolver de forma mais inteligente alguns problemas que existem, né? Cara, na tua percepção, assim, tu acredita que hoje, né, voltando mais para a questão da atualidade, que tipo de tecnologias para o mercado imobiliário especificamente, tu acredita que vai talvez substituir algum serviço específico que ainda acontece hoje, ou alguma funcionalidade de alguma tecnologia vai realmente suprir uma demanda que hoje é feita talvez ou de forma analógica, ou de uma forma que não seja a melhor possível, assim, né? Bom, vamos lá. Eu acredito principalmente que a principal tecnologia que vai mudar o mercado imobiliário assim, radicalmente é a inteligência artificial. Eu acho que cada vez mais as imobiliárias estão estruturando e organizando seus dados e estão começando a trabalhar e usar o potencial desses dados, né? E isso a gente tem um mar de oportunidades aí para explorar. Então, um primeiro aí que você disse é a questão da própria avaliação, né? Hoje, se você é difícil você ter um índice que traz uma transparência para o mercado imobiliário, como a gente tem uma tabela FIPE para carro, para automóvel, né? Para o imóvel, isso é muito complexo e muito assim, cara, é zero transparente, né? A imobiliária é o corretor que domina muito isso, com base ali nas transações que eles fazem e na experiência dele. Isso eu acho que isso tem mudado já, mas a principal mudança que tem para o mercado para os próximos anos é trazer um nível de transparência e organização do mercado imobiliário, sem sombra de dúvida. Bom, cara, uma questão aqui e até uma curiosidade já que tu faz parte, né, tá muito por dentro da parte de tecnologia, especificamente do mercado imobiliário, mas eu vi aqui também no teu currículo que também é investidor anjo de algumas startups especificamente desse setor e fiquei muito curioso de entender, número um, né, quais são talvez as empresas ou as tecnologias que tu está enxergando aí que chamam a tua atenção, agora num papel mais de investidor, né, quando tu está ali querendo buscar novas oportunidades nesse mercado, para a gente tentar entender um pouco, né, que startups que estão aparecendo que são interessantes, que tipo de tecnologias que elas estão trabalhando e até eu sei que é uma questão muito pessoal tua, assim, mas pô, uma pessoa que é experiente no mercado de imobiliária com bastante tempo, já está há bastante tempo trabalhando com tecnologia específica para isso e agora está olhando para as startups do mercado, tentando identificar quais delas que têm boas qualidades aí de evolução para os próximos anos. Então, se puder passar um pouco da tua opinião, eu ficaria bem feliz em saber. Legal. Bom, eu invisto ali através da Bossa Nova, né, um fundo que a gente criou exclusivo para investir em startups no mercado imobiliário, tá? Então, assim, por que a gente fez isso, cara? São vários motivos. Eu acho que o principal é para você viver essa questão cultural, né, de entender, conhecer. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo, cara, deveria se aproximar ao ecossistema de inovação, de startups, para você impregnar a cultura, né? Entender como que elas pensam, como que elas agem, sabe? Então, eu acho que isso é fundamental. Outro ponto também que é importante cara, se vai ter alguma empresa, uma startup, alguma tecnologia que vai matar o seu negócio, por que você não pode ser investidor, ser sócio desse negócio? Então, eu penso muito assim, né? Então, não são empresas concorrentes, né? Nem direto, mas assim, mas são empresas que estão resolvendo um problema. Nem sempre essa startup é
vai virar um unicórnio, é algo disruptivo, mas muitas vezes elas estão resolvendo um problema e vão se tornar uma empresa grande em breve. É nisso que a gente acredita, é nisso que a gente aposta, e a gente, por ter o know-how, né, do mercado imobiliário, a gente consegue, não só em termos de financeiro, de grana, né, mas aportar muito conhecimento, know-how que a gente tem, né, que falam o smart money, né? Então, os empreendedores das startups, eles buscam isso também. Ao buscar esse investimento ali, a gente investe em startups que já estão com MVP provado, já estão faturando, né? Então, a gente está ali fazendo um investimento ali anjo. Então, até com o John Kepler lá da Bossa Nova, esse ano até o Bossa ganhou, né, o melhor fundo para se investir hoje, segundo as próprias startups. Então, foi bem legal essa experiência e está sendo legal. Então, trazendo aqui tangibilizando, né? Não vou lembrar de todas, eu acho que não, mas a gente procura realmente diversificar para minimizar o risco, porque é um negócio que tem risco, né? Alto risco. Muitas delas vão quebrar. A nossa ideia é investir em 10, 12 e talvez 8, 10 vão quebrar, vão deixar de existir. Mas essas 2, 4, 3 que vão dar certo, elas vão dar muito certo. Então, principalmente ali com a Selic tão baixa, é um possível investimento que eu recomendo você analisar, conhecer mais sobre esse mercado. Então, por exemplo, a gente investe em algumas startups, né, que trabalham com gamificação, né, para incorporadoras, construtoras, para treinar ali a equipe de vendas. Tem outra startup que é nichada em locação de consultórios, né, para clínicas odontológicas e médicos. Tem outra que faz automação de vídeos via inteligência artificial. Isso é muito legal, porque se gera uma escala e geralmente vídeo é caro. Então, isso é super bacana. Tem outra também que que faz locação para pessoa física direto, né? Aquele cliente que não gosta de imobiliária, não quer imobiliária, quer fazer um negócio mais self-service. Então, eles atendem esse mercado. Tem também outra para de condomínio, né? Que faz a gestão ali do condomínio, assembleias virtuais. Então, é bem bacana. E tem também outra que é focada no varejo, de conectar o varejista a pontos comerciais. E deve ter outra aí, que acabei de cabeça aqui, não estou lembrando. Então, eu acho que tem sido uma experiência muito bacana, super recomendo. A gente vai abrir uma próxima rodada, inclusive agora, cara, nesse mês de novembro, dezembro, vão ter algumas vagas. Se alguém tiver interesse em conhecer mais, quiser se aproximar, pode me mandar uma mensagem ali no LinkedIn que eu conecto vocês ali com o pessoal ali da Bossa Nova para conhecer mais sobre o fundo e como investir nessas startups. Eu acho que é uma oportunidade principalmente para as empresas que estão querendo aprender um pouco mais, talvez vivenciar isso, mas não internamente, né? Muitas vezes ter a oportunidade de fazer um investimento e participar dos processos e estar inserido ali dentro, se aprende muito, né? E também até, é claro que a gente quer que essas empresas deem certo, mas muitas vezes elas trazem também muito aprendizado para quem está dentro do processo ali, às vezes mentorando ou sendo inclusive investidor, né? Eu trabalhei muitos anos no setor de tecnologia aqui em Florianópolis, que querendo ou não é um setor que tem se desenvolvido muito aqui na nossa cidade ao longo dos anos, e eu vi muito esse desenvolvimento assim, de empresas que não tinham nenhuma conexão com tecnologia, vieram a fazer pequenos investimentos anjo, ou talvez investimentos através de aceleradoras, e elas sozinhas começaram a se desenvolver por entender esse processo mais ágil, né? As startups elas são mais rápidas, elas têm a tendência de se transformar com muito mais facilidade, e talvez essas empresas mais antigas, que são um pouco mais lentas, elas acabam percebendo que é possível retomar um pouco mais essa agilidade e melhorar muito o sistema interno, né, e o funcionamento interno da empresa ali, às vezes nem contratando a tecnologia, só observando como que aquele universo funciona, né, e como que tem
funcionalidades e outras coisas que podem ser adicionadas também numa empresa tradicional ali e que faz, às vezes, o carro andar numa velocidade muito mais atual, vamos dizer assim, né? Não, sem dúvida, cara. E isso que você falou é algo interessante, sim. Eu converso muito com os fundadores dessas startups e, cara, cada conversa que a gente vai mentorar, ajudar de alguma forma, acontece o efeito reverso, né? Cara, eu aprendo pra caramba, é muito gostoso estar em contato com esses empreendedores, ver a fome, a vontade que eles têm de fazer diferente, de inovar. Então, vale muito a pena, é uma troca, né? Não fica achando que a gente tem o que falar, que ensinar, não, a gente tem muito ao contrário, o que aprender. Inclusive, se tiver algum empreendedor, né, de alguma startup aí no mercado imobiliário também, né, buscando investimento também, manda uma mensagem que a gente vai investir em mais algumas startups também até o final do ano, tá? Não, beleza, então, tá feito o convite. Pedro, cara, novamente, muito obrigado. Foi uma aula para mim. Eu realmente não sou um especialista no mercado imobiliário, mas me considero um pouquinho mais entendido agora depois do nosso papo. Não tenho palavras para agradecer o teu tempo, tua disponibilidade, cara, teu conhecimento e com certeza espero poder contar contigo no futuro sobre uma outra conversa. Quem sabe a gente senta só para falar sobre tecnologia. A gente tem também a parte de startups e tecnologia aqui da SMV Brasil também. Quem sabe a gente tira um tempo para falar num futuro aí. Mas, cara, novamente, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, igual eu falei no início, assim, um prazer muito grande estar aqui. Sempre gosto de estar compartilhando, de estar aprendendo aí nesse tipo de evento. E, cara, precisando, pode contar comigo. Estou à disposição aí para ajudar da melhor forma possível. Beleza? Bom, espero que você tenha curtido esse papo e a gente se vê no próximo SMV Brasil. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.